Vamos lá. Chegamos aí ao arquivo de riqueza número 10. O arquivo de riqueza número 10 fala assim: as pessoas ricas são excelentes recebedoras, enquanto que as pessoas de mentalidade pobre são péssimas recebedoras. Eu estava comentando aqui que eu acredito que existem três principais motivos que fazem as pessoas não serem boas recebedoras, não gostarem de receber. Não só dinheiro, mas também favores, etc. Né? O primeiro é você ter uma necessidade de aprovação do outro. Então, por exemplo, quando você presta um serviço, você tem a opção de cobrar o preço que você quiser, né? Antes de fazer o procedimento. Então, digamos que eu te diagnostico aí que você tem que fazer uma restauração. Eu posso te cobrar R$ 100, R$ 50, ou posso cobrar 2, 3 mil reais, 4 mil. Só que, você há de convir, quanto mais eu cobro, a pessoa pode falar assim: nossa, que caro. Nossa, não gostei do preço que você me deu. Né? E quanto maior a chance da pessoa dizer que não gostou, maior a chance de você gerar uma desaprovação. E tem muita gente que tem um apego demasiado no que a outra pessoa está falando. Então, por exemplo, se você não começa a fazer marketing, ou se você trabalha com redes sociais, posta muito, divulga muita coisa mais comum que a gente vê aqui acontecer na nossa rotina: lidar com hater. Hater é uma pessoa que fala descaradamente que não gosta de você. Quer dizer, não tão descarado, né? Porque normalmente o hater está atrás de um fake. Porque ele não está lá de rosto, de cara lavado, né? Porque dificilmente uma pessoa ela vem na tua cara, frente a frente, e fala o que ela escreve. Então, na rede social, você vê muitas vezes a pessoa escreve o que quer, mas é porque ela está atrás de um fake. Então, a regra número 1 rede social é assim, ó: eu não dou bola para perfil fake. Porque a pessoa está atrás do fake muito fácil, então sai do fake primeiro, né? Mas, de qualquer forma, mesmo a pessoa que ela vem de rosto aberto e fala mal de você, esse não é um problema meu, é dela, entendeu? Porque a incomodação não está em mim, está na pessoa. Então, se você está muito incomodado com as outras pessoas, é sinal de um desequilíbrio no apego. Você está muito apegado à opinião dos outros. Só que as pessoas estão o tempo todo pensando e julgando. Elas não falam, mas os pensamentos estão na cabeça. Então, se você começar a parar e ficar muito preocupado com o que está acontecendo na cabeça das outras pessoas, o que os outros estão pensando, você vai ficar louco. Porque mesmo quem está muito próximo de você, e às vezes é seu amigo, ele pode ter algum pensamento num lapso de tempo ruim a seu respeito. E você nunca vai ficar sabendo disso, mas passou pela cabeça da pessoa. Então não vale a pena você ficar se preocupando muito com essas coisas. Esse apego demasiado, ele nem é seu, ele é de quem produziu. Entendeu? Então, se você tem um pensamento negativo, o pensamento negativo ele tem uma onda de vibração ruim, não é? Uma frequência ruim. Essa frequência ruim, ela está em você ou está na outra pessoa? Está em quem pensou. Então, se o pensamento ruim está em quem pensou, não é seu problema. Então, essa necessidade de aprovação seria um dos primeiros motivos pelo qual as pessoas têm dificuldade de cobrar. Porque se eu cobrar alto, a pessoa pode pensar alguma coisa. E aí, se ela pensar que eu estou cobrando muito caro, se ela pensar que é demais, eu vou me sentir ofendido, eu não vou querer passar por esse estresse. Então, devido a esse excesso de apego, você acaba não conseguindo cobrar ou não sendo um bom recebedor. Você não aceita o dinheiro porque você não cobra em primeira instância. Então, eu acredito que um primeiro motivo seria esse: excesso de apego. Não querer desaprovar, assim, entendeu? Não querer causar uma desaprovação na outra pessoa. Aí você evita de falar, evita de colocar o seu ponto, o ponto que é importante para você. Então, essa seria a necessidade de aprovação ou apego demasiado ao que as outras pessoas pensam ou consideram a seu respeito. E esse apego, ele trava a tua vida inteira. Porque muitas vezes esse apego, ele se dá em pessoas que estão estagnadas ou que, às vezes, você pode até gostar delas, mas que não alcançaram aquilo que você deseja alcançar. Você está tentando romper para um outro patamar. Se você está tentando romper para um outro patamar, naturalmente você vai ter alguma divergência de opinião. Esse apego demasiado a uma pessoa que está em um determinado nível pode fazer com que você permaneça nesse nível.
porque você não quer frustrar. Aquela história, você cresceu num bairro mais humilde, mas com menos condições financeiras. E aí, de repente, você fala assim, ó, tô mudando, tchau, porque eu melhorei de vida. Daí a pessoa fala assim, ih, já esqueceu os amigos, e não sei o quê. Daí você fala, não, então eu não vou sair daqui. Então você pode estar com muita condição financeira, mas você nunca sai daquele lugar. Por quê? Porque você não quer frustrar quem está do lado, entendeu? Porque as pessoas, seus amigos, o pessoal que sempre conviveu com você, não quer que você saia, vai ficar tirando sarro. Aí você fica lá no mesmo lugar, entendeu? Porque você não quer desaprovar eles. Agora, se você tiver uma força de opinião própria, você pode falar assim, olha, o fato de eu sair desse lugar não quer dizer, necessariamente, que eu vou deixar de falar com vocês. Pode ser que sim, pode ser que não. Aí cabe a minha decisão. E a de vocês também, entendeu? Mas eu não sou obrigado a ficar aqui, entende? Então, se a pessoa ela fica, não porque ela quer, mas porque as outras pessoas estão falando, é um apego, entendeu? Se você quer, é outra história. Aí é tua decisão. Mas se você quer fazer uma coisa e não faz, só por causa da opinião de outro, aí é apego. Entendeu? Assim, ó, quero fazer vestibular de odontologia, mas meu pai não. Meu pai quer que eu faça outra coisa. Ou meu pai quer que eu faça odonto, mas eu não quero. Aí você faz, é o apego que você tem à opinião do teu pai e da tua mãe. E isso é uma relação muito delicada, porque às vezes você se vê nessa situação e você nem percebeu, entendeu? Você acabou sendo conduzido sem querer. Você nunca parou para pensar, entendeu? Você teve um pensamento. Pensar é diferente de ter um pensamento, entendeu? Pensar significa você parar e refletir. Ter o pensamento, ele surge. Então, às vezes, a circunstância surgiu, você foi reagindo. Então, você nunca decidiu de fato. Você simplesmente vai acontecendo. Então, a hora que você vê, você está tomando decisões que não foram suas escolhas, foram escolhas de outras pessoas, ou você está conduzindo pelo apego demasiado que você tem à pessoa. Você confunde amizade, admiração com decisão da sua vida, entendeu? Daí a pessoa fica muito apegada, fica travada. Então, esse primeiro ponto seria a aprovação. O segundo motivo pelo qual as pessoas, ao meu ver, elas não são boas recebedoras, é que elas não sentem que não vale. Então, quando você faz um trabalho e você, no fundo, sente que ele não vale aquilo que você está oferecendo, você tem dificuldade de cobrar. Você não enxerga o valor que você entrega. Então, assim, ó, aí depende muito do teu diálogo interno também. Por quê? Tem assim, ó, primeiro, o modo como você se vê. Tem o modo como as pessoas veem você. E tem o modo como você acha que as pessoas veem você. Quando você tem os três ali, não há dissonância, entendeu? Você é uma pessoa, digamos assim, você é uma pessoa que gera muito valor. Você vê o que você faz, é muito admirado entre as pessoas. Então, o modo como você vê que as pessoas veem você é de muita admiração. Você vê o que você faz como sendo algo digno de muita admiração. E as pessoas manifestam muita admiração por você. Então os três estão em conjunto, entendeu? Aí não tem dissonância. Agora, existem situações que dão um curto-circuito aí. Quer ver um exemplo? Você acha que o que você faz é top, é maravilhoso. Mas só você acha. Porque ninguém manifesta isso e você acha que todo mundo acha, mas não é. Então tem gente que tem essa dissonância, entendeu? A pessoa se acha muito boa, mas na verdade não é tanto. Né? Então isso pode acontecer. Quando você tem esse tipo de desequilíbrio, de todo não é ruim, sabe por quê? Porque a população é tão grande que mesmo que 90% ache que você fale assim, tipo assim, eu acho que o que eu faço é muito top. Eu acho que as pessoas, todo mundo acha que o que eu faço é muito top. Mas na realidade, 90% acha que é uma merda. Entendeu? Mesmo assim, tem uns 10% lá que bate palma. E pode ser que dê certo, entendeu? Mesmo assim. Então esse não é tão ruim. O ruim é quando você faz um negócio que é bom, todo mundo vê como sendo bom, só que você acha que as pessoas não veem que é bom. Entendeu? Então, existe um desequilíbrio. Tipo assim, você gera muito valor, mas você não acha que é digno o suficiente. Então você sente que não vale. Né? E tem uma situação, que é a situação de quem está iniciando, que você sente que não é bom, ninguém vê que é bom, e você acha que ninguém vê que é bom. Então aí tá tudo negativo, entendeu?
Aí nessa situação, o que você tem que fazer? Melhorar. Porque você vai trabalhar o suficiente para que você seja bom de fato, para que aí gere admiração e para que aí fique tudo congruente, entendeu? Então tem vários tipos de desequilíbrios aí. O mais problemático é quando você já é bom, mas você sente que não vale. Porque daí é uma questão de você acreditar que vale ou não vale, né? Existem psicólogos, o pessoal que trabalha efetivamente com isso, várias estratégias para tentar reverter isso aí. Como eu não sou um especialista, eu não vou conduzir ninguém a tomar essas estratégias. Mas de maneira geral, é assim, se você sente, você sabe, as pessoas dão feedback, você é muito bom no que você faz, só que você no fundo sente que não vale, uma das melhores maneiras de você tentar reverter é buscar um reforço positivo. É você fazer as coisas e colher feedback, porque aí isso repetidamente vai fazendo com que você acredite, pô, acho que eu sou bom mesmo, entendeu? E aí você trabalhar nisso. O que acontece para quem está começando é justamente não ter a firmeza de saber passar o preço ou passar com segurança. Então, digamos que vocês comecem, vocês são recém-formados, comecem a atender. E aí chega uma pessoa e fala assim, eu quero fazer 10 laminados cerâmicos com você. Aí ela pergunta, você dá conta de fazer? E você nunca fez um caso desse. Então, natural que você não vai vender com segurança. Entendeu? Você vai falar assim, vai ficar muito bom, mas vai ficar transmitindo alguma coisa que não está congruente, entendeu? Então, nesse sentido, o que você tem que fazer é melhorar a sua capacidade. Porque treinando muito, executando bons casos, tendo casuística e fazendo os casos repetidamente, entregando coisa muito boa repetidamente, chega uma hora que é natural. Você vai falar com muita segurança porque você já fez 15 vezes, já fez 20 vezes, então é lógico que a 21ª vai ser boa, entendeu? Então, o sentir que não vale, em situações normais, depende muito da segurança que você tem no que você entrega. Por isso que eu falo que conhecimento técnico, saber fazer bem um procedimento, para o dentista é muito importante. Se você faz um procedimento com muita segurança, você olha, tem caso que às vezes é difícil, que chega aqui no consultório, e eu falo, olha, certeza, vai ficar excelente. Aí, às vezes quem está começando fala, mas como que você fala com tanta certeza que vai dar certo? Porque eu já fiz muitas vezes. Já fiz muitas vezes e eu sei que se eu fiz 20 vezes e deu certo, é pouco provável que na 21ª eu vai errar, entendeu? E se errar, eu sei consertar também. Então vai dar certo. Contanto que eu não desista, vai dar certo, entendeu? Então você vai vender com muita segurança. Agora, se você nunca fez procedimento, é difícil você garantir, entendeu? Então, sentir que não vale, você vai trabalhar dessa forma, tá? Você só não tem essa solução para essas pessoas que têm o curto-circuito que eu falei, sabe? A imagem que elas têm do mundo é diferente da imagem que elas têm dela mesma, tem um descompasso ali, né? Mas é isso aí. Então eu falei primeiro da aprovação, depois sentir que não vale. E o terceiro, ele é meio que uma derivação, que eu falei do aprovação, né? Meio que já trabalhei um pouco ali, mas é o não sentir merecedor ou constantemente se diminuir. Tipo assim, você sabe que é bom, mas aí você se diminui porque em algum momento da tua vida você acreditou que se diminuir é uma virtude. Então tem gente que acredita que falar mal de você mesmo é uma coisa boa. Então assim, eu não sou bom não. Eu sou ruim. E na verdade assim, isso não é uma virtude, né? Se diminuir não é uma virtude. Por quê? À medida que você vai criando um circuito no teu cérebro, onde você fica falando mal de você mesmo, achando que falar mal de você mesmo é uma coisa boa, você vai criando cada vez menos autoconfiança, porque você não tem o reforço positivo consigo mesmo. Então, no outro vídeo, eu falei para vocês assim da importância de acordar de manhã e fazer as técnicas de autossugestão, do reforço positivo. Você falar em voz alta, né? Proclamar assim, hoje nós vamos ter um dia excelente, hoje eu vou ter um dia excelente, hoje eu vou fazer muito. Porque esse reforço positivo, ele estimula um circuito na tua vida de ação, né? Os seus pensamentos geram sentimentos, geram comportamento. E no caso de não sentir merecedor, talvez isso tenha até algumas interpretações errôneas que vêm de passagens bíblicas ou de religião ou de alguma coisa assim, que fala da questão da humildade, de você não ser uma pessoa muito orgulhosa, egocêntrica, etc.
E isso é verdade, assim, que você não deve ser uma pessoa que se acha superior aos outros só porque você detém algum tipo, alcançou algum nível, alguma coisa. Que é no sentido de você desmerecer o próximo, entende? Mas, e isso significa assim, olha, é interpretação, né? O que eu faço, só eu consigo fazer, ninguém consegue mais. Isso é errado, né? Você desmerecer e achar que as outras pessoas não são capazes. Mas se você é bom, que mal tem você falar que você é bom, com segurança, se você alcançou esse nível. É feio você, de repente, sabendo que você é muito bom, e no seu íntimo você sabe, poxa, eu domino isso. Mas aí você fala para a pessoa, não, eu sou nada disso, eu sou pequeno, eu não sou nada disso, entendeu? Nossa, eu não sei de nada. E tem gente que fica nesse vício, sabe? De toda hora ficar se diminuindo, e dó de mim. Por quê? Porque a interpretação do humildade é errada, que acha que humildade é se diminuir e se tornar muito pequeno e não ter confiança. E segundo, porque na nossa sociedade, se você conta uma história triste, as pessoas têm pena e compaixão de você. Então meio que vira um reforço. Toda vez que eu falo que eu sou pequeno, que eu estou passando uma situação difícil, todo mundo passa a mão na cabeça. Daí vira um reforço positivo, entendeu? Então eu vou ficar me queixando sempre, porque sempre eu vou ter esse tipo de recompensa. E aí você tem pessoas que viram um coitadismo, né? Toda hora fala, mas eu não consigo. E aí até anda com uma postura para baixo, tem uma questão assim muito negativa, um diálogo interno muito negativo. Né? Então o modo como você fala com você diz muito a respeito da sua ótica de vida. Então você tem um diálogo interno que é uma voz que está conversando com você o tempo todo, né? Então, Juliano, você tem a tua voz interna, né, que fica falando. Minha pergunta é assim, essa voz, ela torce a seu favor ou é contra? É uma crítica, entendeu? Porque às vezes ela fala assim, de novo você errou isso, nossa, você é muito ruim nisso. Ou você torce por você, entendeu? Então esse diálogo interno, ele tem que começar a virar o jogo. Porque do contrário, você não vai ter confiança suficiente para arriscar de novo, para fazer coisas diferentes. E a gente comentou hoje, a pessoa que ela fica muito na retranca, tem muito medo de fazer todas as coisas, que ela tem um diálogo interno negativo. Não vou fazer isso que eu tenho medo. Não vou arriscar um negócio aqui porque eu tenho medo. Vai dar errado isso aqui. Então, não faz nada, entendeu? E se você não tem um diálogo interno positivo, confiante, como é que você vai arriscar para fazer as coisas? Não tem, entendeu? Então a gente tem que cultivar um diálogo interno positivo. Amanhã temos um desafio de acordar 4h30 da manhã para treinar, sei lá. Tem gente que nem tenta. Hoje fala, eu não consigo, 4h30 eu não consigo. Tipo assim, você, antes de chegar ao horário, você já declarou para você que você não consegue. Quantas vezes você fala para você, eu não consigo? Entendeu? E você nem tentou. Você não deu um passo. Você pode dar um passo e não conseguir. Você pode colocar o despertador, desligar e voltar a dormir. Mas você colocou o despertador. Agora, no momento que eu falei 4h30, você falou assim, não. Você não deixou passar nem 10 minutos para digerir a ideia, entendeu? Você desistiu na hora. Na hora o teu diálogo interno negativo ele barrou. Então o nosso diálogo, ele vai colocar as coisas como sendo uma possibilidade ou como sendo uma abstração. E é normal, às vezes falta visão. Às vezes a coisa é muito grande, daí você não consegue nem ver, né? Sabe? Tipo, a meta muito, muito grande, você não consegue visualizar. Então o teu diálogo interno naturalmente bloqueia. Porque é um circuito que foi repetido muitas vezes, então você naturalmente bloqueia. Mas tem outras vezes que você já consegue visualizar o resultado. Então, assim, você pode fazer um exercício aqui. Você consegue se visualizar milionário com R$ 1 milhão na conta? Você consegue visualizar? Se você fala assim, não consigo ainda. Tudo bem, mas você consegue visualizar com 50 mil? Com 120 mil? Com 17 mil? 17 mil na conta, limpo. Consegue visualizar? Porque se você consegue visualizar valores menores, então já é um passo. Aí 17 aí vira 50, aí 50 vira 120, aí 120 vira 240, aí 240 vira 500 mil, aí 500 mil vira 1 milhão, entendeu? E é engraçado porque assim, os saltos eles são maiores. No começo é 17 mil, dali a pouco quando é 500 mil é 1 milhão, é o dobro já, entendeu?
mas aí já, não, já começa a ver mais longe, entendeu? Então, assim, às vezes, essa questão de se sentir merecedor é uma coisa que começa pura e simplesmente na maneira como você enxerga a possibilidade. E eu já repeti isso outras vezes também. Tem gente que fala assim, eu odeio desenvolvimento pessoal, eu odeio coisa de mentalidade. Meu, mentalidade é tudo. Porque se na tua mente você bloqueou, já não tem mais possibilidade. Não. Se na tua mente, antes de qualquer outra coisa, tá? Na tua mente, aqui na cabeça, você já falou assim, é inválido, para mim não vale. Já acabou. Não tem problema. Para você já tá decretado, entendeu? Então, assim, eu sempre brinco assim, às vezes a gente tem que tomar cuidado com o que a gente declara para nós mesmos, nossas crenças. Você tem que parar e refletir, falar assim, pô, será mesmo? Sabe? Igual a gente postou lá o extrator lá de 12 mil reais. Eu falei assim, nossa, que trouxa, nunca vou que eu compro um negócio desse. Tá bom, fica tranquilo, você nunca vai comprar. Porque 12 mil para você é muito dinheiro. Entendeu? O cara olha, nossa, que trouxa, eu compro uma Ferrari de 8 milhões. Fica tranquilo, você nunca vai comprar uma Ferrari de 8 milhões. Porque para você é muito dinheiro. Agora a minha pergunta é, como que 8 milhões fica barato? Como que 12 mil fica barato? Como que 50 mil fica barato? Porque não tem gente que compra? A minha pergunta é essa. Tem muita gente que compra. Não tem muita gente que compra bicicleta de 120 mil? Tem muita gente que compra bicicleta de 120 mil. Tem muita gente que compra carro de 550 mil. Tem um mercado enorme de carro de 550 mil. Tem muita gente que compra apartamento de 2,4 milhões, de 10 milhões. Isso aí você vai conhecer as pessoas do apartamento de 10 milhões. É normal, gente normal, entendeu? É gente como a gente, conversa, tem os seus apegos, tem o seu jeito de conversar, é a mesma coisa. Você fala, como é que esse cara comprou um apartamento de 10 milhões? Porque para ele é possível. Para você, não, é impossível comprar um apartamento de 10 milhões, para mim é impossível. Para ele não, para ele é possível. Então, tem outras coisas envolvidas, né? Trabalhou de um jeito certo, fez dinheiro e tudo mais. Porém, começou na mente, porque se na mente ele acha que não é possível, não tem condições de comprar. Olha que engraçado, tem gente que tem 10 milhões na conta, mas fala, não posso comprar isso. Impossível. Ele não vai ter. Porque para ele não merece, ou ele não pode. Ou ele tem os seus motivos, enfim, não cabe aqui dizer, mas a pessoa definiu, entendeu? Por isso que eu falo, na mente que as coisas são formadas. Você tem que conceber isso para você, né? E, e às vezes a vida ela vai batendo muito, sabe? Ela vai deixando você meio amargo. Então você vai ficando meio descrente. Às vezes a pessoa ela nega tudo na mente, não é por mal não, sabe? No final assim, você fala, essa pessoa tem uma mentalidade pequena, essa pessoa ela não tem jeito. Não é isso, é que às vezes a vida ela bate demais na pessoa e ela fica incrédula, entendeu? Ela fica amarga. Tem gente que sofreu demais na vida, fica muito amarga, entendeu? Aí a pessoa, você fala um negócio assim, ela fala, isso aqui é besteira, isso aqui não vale a pena ouvir. A pessoa, ela fica muito descrente de tudo, entendeu? E ela tem essa nuvem preta na cabeça. Você passa uma ideia, ela fala assim, não, isso aí não é nada a ver. E, ela tá fechando a mente. No final das contas, ela cria a própria escassez, sabe? Mas é uma pena, porque a vida ela foi batendo tanto que ela foi ficando amarga. Agora, também é uma questão. A vida ela pode bater muito em você, Joana, e muito em você, Cristian, mas vocês terem interpretações diferentes. Vocês podem ter sofrido do mesmo jeito. Só que um pode interpretar de um jeito positivo, outro negativo. Você pode pegar e criar uma nuvem cinza e ficar todo amargo e invalidar tudo. E outra pessoa pode pegar e falar assim, não, o negativo ele me fez crescer, agora eu consigo ver o que é. Entendeu? Por isso que mentalidade é tudo. E quando você vai estudando, se esclarecendo, assistindo vídeos como esse, você vai tendo novas ideias, novas percepções e a sua mente muda. Entendeu? E aí quando a sua mente muda, é o princípio, é como se fosse uma faísca assim para começar a mudar a vida como um todo. Por isso que eu sou uma pessoa assim que eu sempre estou ouvindo uma coisa nova, mesmo até opiniões divergentes, sabe? Coisas às vezes que eu não acredito muito, linhas de pensamento que eu não acredito, mas eu gosto de dar uma ouvida assim. Porque às vezes a pessoa que tem uma opinião contrária à tua, ela te traz alguma coisa que você fala, não tinha pensado por essa ótica, até que tá certo, entendeu? Eu sempre fui uma pessoa assim, ó, muito certo é certo, errado é errado, né?
E, e aí teve o... então, assim, tem que pagar tanto de imposto. Ah, então tem que pagar o imposto. Imposto tem que ser pago. Certo é certo, errado é errado. Se você sonegar imposto, é errado, entendeu? E aí teve um dia que eu estava assistindo um vídeo, né? Não vou falar que eu concordo 100%, mas um influenciador falando assim, que o certo é você sonegar o máximo possível. Porque o governo rouba todo mundo, então quanto mais sonegar, melhor. Daí eu falei assim, ó, eu não concordo com isso, porque eu acho que certo é certo, errado é errado, né? Porém, deixa eu ouvir o ponto desse cara, né? Deixa eu ouvir. E tinha vários pontos de argumentação dele que faz sentido. Eu falei assim, ó, até que nesse ponto ele tá certo, né? Então, algumas hipocrisias que acontecem e tudo mais. E eu ouvi tudo. Falei assim, cara, acho que às vezes não podemos ser tão, vamos dizer, tão polarizados, sabe? Você tá muito no extremo assim, ó, de um inflexível ao extremo de um lado, às vezes você comete erros. Né? Não tô falando que ele tá certo em todos os pontos, mas assim, dê a razão para muita coisa que ele disse. Então, às vezes, é bom a gente ouvir coisas um pouco diferentes, porque senão a gente fica igual a pessoa que fica descrente de tudo, não absorve, entendeu? E o nosso objetivo nessa jornada da mente milionária, em todo esse processo que nós estamos fazendo aqui, da leitura do livro, essas discussões, no caminho você ir pegando ideias, insights e fazer com que a sua mente ela fique num patamar acima. Porque quando a sua mentalidade estiver no patamar acima, naturalmente você atrai dinheiro. Porque você fica tão esclarecido que você já não se ofende tão facilmente, você já melhora o direcionamento das suas atitudes, melhora, dá uma refinada na pureza assim dos pensamentos. Começa a trabalhar de uma maneira diferente, né? Não fica uma pessoa tão indignada assim. Sabe, tem gente que acha que o mundo conspira contra. Tá todo mundo tentando passar a perna, roubar e fazer as coisas erradas. E a pessoa fica toda na defensiva. Daí ela não progride. Né? Então aí quando você tem a mente mais esclarecida, você começa a ver que nada é por acaso. As coisas elas vão acontecendo, tem seu tempo, você tem que melhorar as coisas, as ideias, e aí naturalmente as coisas vão entrando no eixo. Tá bom? O pessoal que está aí no YouTube nos acompanhando, nós estamos gravando essas reuniões. Então, chegamos no arquivo de riqueza número 11, né, que vai ser o tema do próximo vídeo. Se você está assistindo esse vídeo aí pela primeira vez e não assistiu nenhum outro, recomendo que você assista aí no canal, se inscreva, curta, comente, para o algoritmo ajudar a divulgar um pouco mais esse nosso trabalho. E todas essas questões que nós divulgamos aqui fazem parte da nossa filosofia de trabalho no Elite, que é a nossa plataforma aí com mais de 21 cursos, né? Tem mais de 21 cursos completos da odontologia restauradora, da gestão, marketing, vendas, comunicação, desenvolvimento pessoal, onde em uma única plataforma você tem acesso a todos esses cursos. É uma fração do que custa os cursos convencionais e com a facilidade de você poder assistir enquanto você faz um cardio na academia, enquanto você vai para o trabalho, etc. E também nós temos os nossos cursos presenciais aqui em Londrina. Se você tiver interesse, manda uma mensagem aí para 43 99 170 1198, tá bom? Ficamos por aqui então e nos vemos no nosso próximo vídeo.